tentando operar com esses conceitos, né? Exercitar eles no dia a dia de vocês, ver se eles servem para determinados problemas, até de outras disciplinas, né? Vamos experimentando usar. Pronto, vamos lá. Vou só esperar o Cássio voltar para a gente dar início, né? Confesso que eu estou com muita vergonha. E eu não sou de ter vergonha aqui. Você é professor já. Todo mundo me conhece. Eu conheço todo mundo aqui, né? Tem um pouquinho de cada um. Mas é isso. Você é uma sem vergonha. Eu sou... Bom. Uma sem vergonha, Lucas. Ai, gente. É uma sem vergonha. Preparei um trabalho para ser muito dinâmico, né? Para a gente aprender junto. Tudo que eu li aqui no texto, que eu propus no slide, na dinâmica que eu pretendo fazer. A professora me deu a dica de conhecer o coração do texto, né? E como aluno de escola pública, eu vou tratar isso aqui no meu tema. Sim. Alimentação, escola pública. Estão te ligando aqui, eu vou desligar. Tá spam, suspeito. Ah, pode desligar. Como eu estava falando. Tudo que atender aí, que tocar, você desliga. Eu sou oriundo de escola pública. Cássio, fecha para mim, por gentileza, a porta. Agora a gente começa. Eu sou aluno de escola pública, né? Desde o primário até o ensino médio. Hoje eu frequento uma universidade pública, isso para mim é uma honra. Estar aprendendo aqui com vocês, com os professores, pessoas que têm conhecimento prévio para nos passar. E o tema que a gente vai abordar hoje, aqui no seminário, é interações entre práticas alimentares e identidades, ressignificando a escola pública e a alimentação escolar. Beleza. Quando eu falo para vocês escola pública e alimentação escolar, a gente está unindo duas culturas, dois povos, né? São duas... como que eu posso falar? São duas características que meio que se ligam, sabe? São dois grupos que se ligam. Porque na escola particular, a gente sabe que não tem uma alimentação que o governo passa. O governo não repassa uma verba para as pessoas da escola particular se alimentar. Mas elas se alimentam. Se alimentam, sim, a gente vai chegar lá. Mas na escola pública, a gente sabe que o governo repassa uma verba, né, para essa alimentação. E essa verba, ela é passada através do PNAE. Eu preparei aqui um esboçozinho para eu ir me guiando, né? O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas, desde a educação básica pública até o ensino médio, a universidade também, que nós sabemos que temos os bandejões, né, nas faculdades federais. Nós não temos ainda, mas breve nós teremos. Nas federais tem. Não, nós temos nas federais. Aqui nós não temos. Sim, é aquela coisa dos grupos, isso, né? O governo federal repassa aos estados, municípios, escolas federais, valores financeiros de caráter suplementar, efetuado em 10 parcelas mensais, de fevereiro a novembro, para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de alunos matriculados em cada rede de ensino. Essa quantia, eu gostaria de entrar nesse quesito, é básico, tá? É bem rápido, que é bem pouco, tá? Para as creches são repassados o valor de R$ 1,07 por aluno, por dia. Na pré-escola, é repassado o valor de 53 centavos por dia. Sim. Nas escolas indígenas e quilombolas é 64 centavos. E ainda tem desvio. Sim. O ensino fundamental e médio são 36 centavos por alimentação e dias estudados por aluno. A educação de jovens e adultos é 32 centavos. O ensino integral é R$ 1,07. Pessoal, esse programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral é de R$ 2,00, ou seja, as escolas normais recebem R$ 2,00 para alimentação e por dia. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de fazer com vocês é destrinchar esse tema, esse título aqui.
que é interações. Gente, caso alguém queira fazer uma pergunta, fazer um adendo, é só levantar a mão, tá? Tô ciente, já tô ligado aqui. Quem quiser falar, expor algum caso, beleza? Um tema extenso, né? Em geral, o título, ele já traz o objeto, A ser estudado. é o objetivo geral do texto, né, da pesquisa, no caso. Então, aqui como eu já tinha dito, escola pública, né? E alimentação escolar, elas estão interligadas. Porque nós sabemos que esses dois grupos aqui, eles se unem, né? E no olhar da antropologia, a gente vai perceber qual é a problemática que está dentro dessas duas questões. Quais são as problemáticas da alimentação escolar? Quais são as problemáticas da escola pública e quando se unem? Quem se alimenta na escola? Se a alimentação na escola ela é boa, ela é válida? Quem pode se alimentar, desde os alunos, os funcionários, os professores? Quais utensílios a gente utiliza para essa alimentação? De que forma que essa alimentação é passada? Essa alimentação ela é feita na cozinha? Ela tem uma... Higiene. Oi? Higiene. Sim, também. Não, mas uma observação de alguém. Tem alguém que está observando essa alimentação? Se está sendo feita? Se esse dinheiro está sendo utilizado mesmo para a merenda das crianças, dos alunos? É isso. E aqui, quando a gente fala de ressignificar, eu tinha pesquisado aqui o conceito, a ação de atribuir um novo significado. Ou seja, ressignificar aqui, a gente vai atribuir um novo conceito para essas duas questões, através de um olhar antropológico, pensando como que a gente pode incluir essa ação desses novos atos na escola pública, na alimentação escolar e as interações. Todas as nossas ações, elas surgem interações. Interar é como se você participasse, digamos assim. Isso é muito legal essa palavra que você trouxe, né? Interação. Uhum. Porque quando a gente pensa em alteridade, a gente pensa em interação. Uhum. Né? Que qualidade de... A interação só é possível quando existe separação. Né? Você precisa se interar, ter uma interação. Para ter uma interação, você precisa ter um outro. Uhum. Né? Isso, exato. E as práticas alimentares, nós sabemos que se alimentar é um ato prático e cultural. Todo dia nós sentamos para almoçar, para tomar café, para jantar. A gente geralmente faz isso com a nossa família, faz isso sozinho. Eu, por exemplo, eu moro sozinho, eu me alimento sozinho. Mas se eu estiver com a minha família, a gente vai se reunir, vai poder ter a história da Coca-Cola, quem bebe Coca-Cola, entendeu? Essas questões vem da prática antropológica de se alimentar. E o nosso texto, que a gente vai estudar hoje... É a prática cultural. A prática cultural. E não deixa também de ser antropológica, não? Não, a antropologia vai estudar as práticas culturais. Ah, sim. Beleza. A resenha eu mandei para vocês no grupo e a gente vai acompanhar aqui também aqui, caso vocês queiram. Vamos lá. Desse lance das práticas alimentares, a gente pode pensar também, né? Por exemplo, tem várias maneiras de lidar com a alimentação, mesmo doméstica. Aí você está trabalhando na escola, né? Mas só para a gente pensar.
que o Lucas já trouxe, né? Quem come sozinho, quem come sem querer. A gente pode, por exemplo, tem gente que tem dias que a gente bota comida na mesa, bota a mesa, bota a toalha na mesa, não bota a toalha na mesa, usa aqueles paninhos ou não usa. Olha quantas possibilidades que existem, né? Você pode comer vendo televisão, a família inteira diante da televisão, tipo aquele filme Matilda, vocês viram esse filme? Sim. Né? Que fica a família toda aí comendo na televisão e tal. E a menina, eles estão obrigando a menina a ficar vendo televisão, você não viu esse filme não? Muito legal, né? Então tem várias maneiras, você pode comer de uma maneira porca, né? Ou aciadamente, enfim. Pode comer com a mão, pode... Então, gente, alguém se habilita a ler para mim? A gente vai lendo, vai fazendo um estudo dirigido, vocês vão lendo, eu vou dando uma explicadinha. Eu separei alguns tópicos aqui, esses já que eu não apresentei para vocês. Mas é mais para situar algumas palavras que não estão no nosso dia a dia, né? E eu li, percebi isso no texto, tanto na resenha, e preparei aqui. Alguém gostaria de ler? Pode ser? É o mesmo que está no celular? Sim, aqui eu só botei mais de uma forma mais organizada, mas é o mesmo do celular. Pode. Ao analisar os estudos sobre práticas alimentares ao contexto do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Silva e Amparo Santos e Soares puderam observar, por um lado, o avanço na política fundamental no direito humano, mas, por outro, a estigmatização das pessoas que precisam desse tipo de assistência, os alunos de uma escola pública da Zona Sul, Zona Rural da Bahia, situada em uma região periférica que oferta o segundo ciclo do ensino fundamental. No 6º ao 9º de faixa etária entre 11 e 14 anos, cuja maioria são moradores do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, e certamente vivem em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Olha, aqui nós temos 3 questões a serem tratadas. O que é estigmatizar? Estigmatizar é o ato de marcar algo negativamente. E a gente está falando aqui de pessoas do interior, da zona rural da Bahia. E nós falamos também do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida. Geralmente, quando a gente trata de pessoas assim, de um público que é separado de outro público, por exemplo, temos o público que mora na Jacuecanga, temos o público que mora lá no Belém, no Frade, entendeu? E aqui, quando a gente fala do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, nós estamos falando de pessoas que vivem vulnerabilidade socioeconômica. São pessoas que certamente não fazem as alimentações corretamente, são pessoas que vivem em meios que não são... Eu não sei, professora, tenho medo de usar a palavra. Vai experimentando. Pessoas que estão inseridas no meio marginalizado, digamos assim, sabe? Isso é o que a gente acha. Do conjunto habitacional, Minha Casa Minha Vida. Então, tem certos São lugares... preconceitos. Isso tudo que você falou? Não, professora, é o que eu vejo, sabe? A maioria dos Você já conjuntos foi lá, habitacionais... já viu? Sim, eu tenho uma família que mora. Mas será que todos os conjuntos habitacionais Não são iguais? não todos, porque tem uns que são alocados em regiões específicas, sabe? Então, aí, Onde tem essa o coisa do acúmulo de universal tráfico. e do particular. A gente tem sempre, a antropologia sempre vai buscar o particular, né? Então a gente evita sempre, não é uma coisa para ficar se policiando, mas é só para pensar, né? A gente vai sempre pensar assim, todo Minha Casa Minha Vida é igual? Não, então vai ter uma cultura própria do Minha Casa Minha Vida num lugar no outro, né? E é isso, esse é o ato de estigmatizar, sabe? É estigmatizar esse público. O público da Minha Casa Minha Vida é um público marginalizado. Nem todos, como a professora falou, porque nós temos conjuntos habitacionais que são em áreas que não tem essa alocação de tráfico de drogas, por exemplo. Alguns lá na minha cidade, em Araruama, a maioria são em lugares marginalizados, sabe? Lugar onde a polícia bate, onde a polícia esculacha, pererê, parará, com doce. Tá. Cássio, pode... Olha, segundo
O Goffman tem o Goffman é um sociólogo da escola de Chicago, tá? E ele tem um livro, ele tem vários livros interessantes, tem um que se chama Estigma. É um livrão muito legal. E ele vai definir estigma como atributo diferencial negativo. Né? Porque tem os atributos diferenciais positivos. Né? Por exemplo, a mulher melancia, não é a mulher melancia? Tem um bundão enorme. Uhum. Então, é um atributo diferencial? Todo mundo tem a bunda da mulher melancia? Não. Então, ela tem um atributo que é diferencial, mas diferencia ela positivamente, né? Então, você, por exemplo, ser o filho que estuda na Federal é um atributo diferencial positivo, né? Mas tem os atributos diferenciais que são negativos. Nesse livro, o Goffman vai explicar que os estigmas são sempre relativos. Então, o que quer dizer? Em algum lugar do mundo, aquilo que é um diferencial, um atributo diferencial negativo para um grupo, pode ser aquele mesmo atributo, pode ser positivo para um outro grupo. Alguém poderia pensar um exemplo? A distinção dos grupos. Ser magro, por exemplo. É uma mulher pesar 43 quilos, tá? Isso é um atributo diferencial, né? A maioria das mulheres adultas não pesa 43 quilos. Tem algum grupo onde isso seja um atributo positivo e algum grupo onde isso seja um atributo negativo? As modelos, por exemplo. As modelos, quanto mais magra, melhor. Quanto mais magra, melhor. Agora, para um grupo, vamos pensar, um lugar onde uma mulher pesar 43 quilos... No exército, nos bombeiros... Por exemplo, né? Por exemplo. Não seria ideal o peso. Não seria ideal o peso. Ou numa família que já passou fome e que valoriza muito a carne, né? Valoriza, né? Em geral, eu acho que a cultura popular não gosta de muita magreza, não. Não é? Eu acho. Eu trabalhei quando eu trabalhei lá no Pavãozinho, a galera bem magrinha, tinha 50, 48. E o pessoal falava assim, pô, André, desculpa, depois que começaram a ficar mais índios, tá precisando pegar umas carnes aí, né? Tá precisando pegar umas carnes aí. Eles não achavam aquele padrão bonito. Né? É um padrão muito da sociedade, que a sociedade impõe, tanto para as mulheres gordas, tanto para as Mas mulheres. depende. Tem grupos que não acham bonito a mulher muito magra. Né? Então isso é sempre. Estigma. Não, é sempre não. O estigma, ele é sempre relacional e relativo. Né? Não existe assim uma coisa que seja sempre negativa. Para um grupo vai ser. Né? Então, o estigma, de alguma forma, é um atributo diferencial. Quando a gente fala diferencial, a gente está falando o quê? Que se afasta da norma. Lembra aquilo que a gente falou na semana passada? Vamos lá. Continua, Cássio. O artigo divulga o resultado de etnografia que traz a discussão entre práticas alimentares na escola e a constituição de identidade dos estudantes e mostra que os alunos vivenciam a instituição, na instituição processos identitários ao construir relações de pertencimento através das práticas alimentares que estão implicadas nesse processo, observando as diferenças dentro da alimentação escolar, nas relações, Isso, nas relações entre alunos, professores e funcionários.
Gente, isso daí é texto do Lucas, tá? Isso. Produção É a dele. minha resenha. É a resenha dele. Olha como tá boa. Obrigado, professor. Não tá? Então, gente, como a gente aqui já falou, né, a maioria dos trabalhos nós estamos estudando alguns processos etnógrafos, processos de observar, né, do Cássio na semana passada. O autor ele foi na escola e observou. Aqui, no meu trabalho, as senhoras, que as mulheres, elas foram observar através da etnografia, que é a especialidade da antropologia, que tem por fim o estudo e a descrição dos povos, suas línguas, sua raça, sua religião, manifestações materiais de suas atividades e parte da disciplina integrante da etnologia e a forma da descrição cultural material de um determinado povo. Onde você pegou isso? Internet. Cuidado. Isso aí não é bem assim não, né? Assim, não tá ruim não, mas aí essa coisa, eu fico preocupada quando vocês falam em povos e tal, porque fica nessa coisa da cultura geográfica, entendeu? Não é bem essa pegada. O que o etnógrafo busca é padrões, né? A gente vai buscar padrões e vai buscar aquilo que torna aquele grupo um grupo, entendeu? O que faz aquele grupo um grupo? Então, uma coisa que a gente observa muito é o que faz aquele grupo, o que é o não grupo, né? Como é que, porque ele sempre, sabe, a gente se constitui, a construção identitária, ela sempre acontece na negativa de um outro, né? Quem é fluminense não é Flamengo. Ser fluminense é não ser flamenguista, basicamente, e vice-versa, não é isso? Aliás, tem um filme maravilhoso, tem um link lá no canal, que se chama Fla-Flu, que fala da rivalidade entre essas duas culturas, que é uma coisa cultural ser flamenguista. É uma coisa que está para além do futebol, né? A pessoa é flamenguista na vida, né? E a pessoa é tricolor na vida. Então tem vários atributos que fazem a pessoa ser flamenguista ou que fazem a pessoa se identificar com o tricolor. Por exemplo, um negócio curiosíssimo, né? Os tricolores se acham elite. Vocês sabem disso, né? Não? Tem que ver esse filme, é um negócio muito engraçado. Os tricolores se acham assim, acham que flamenguista é uma coisa de povão, né? E os flamenguistas acham dos tricolores que eles são pó de arroz, que eles são, né? Tinha aquela coisa de ser branco, Ser mais burguês, né? ser mais burguês, mais elitista, entendeu? Então é sempre na relação com o outro que vão formando as diferenças. E o antropólogo estuda isso. E a etnografia é a metodologia da antropologia. O trabalho anterior também usou a mesma metodologia. Todos os trabalhos que a gente vai ler aqui são todas etnografias. Etnografia é o fruto dessa etnografia, que consiste no quê? Observação participante, você ficar naquela cultura, né? Participar ali, pertencer, quer dizer, você não vai pertencer porque você não é um nativo, né? Mas você vai ter que arranjar um jeito de ser aceito para poder ficar lá diariamente, no cotidiano, observando. E entrevista. Sim, voltando aqui, foram resultados, né, de um estudo etnográfico que teve essa discussão entre as práticas alimentares e a construção da identidade desse público que a gente vem frisando desde o início, que é o público da escola pública. Digamos assim, nós estamos numa escola em que nós todos trabalhamos. O horário do recreio é 10h30. A primeira alimentação dessas crianças é arroz, feijão, frango com batata. As crianças sentam para comer. Os funcionários, eles vão ficar o quê? Observando, porque eles não podem almoçar junto com as crianças. Mas o porquê que eles não podem comer junto com essas crianças, sendo que essas crianças estão construindo a sua identidade a partir desse momento que eles estão tendo, entende? E mostra que esse processo identitário é vivido na escola, né, dentro da escola. A criança ela começa a aprender dentro da escola,
com a alimentação, a criança ela aprende a gostar de legumes, pode ser dentro da escola, entendeu? Porque é um processo aplicado, eu posso dizer, é um processo aplicado, ele vem de dentro da escola para fora, porque a criança... Porque olha só, essa coisa do aprender, da socialização, a gente tem que pensar isso, é sempre uma imitação, né? E a gente vai imitar aquilo que a gente valoriza. Sim. Então, por exemplo, o menino aprende a xingar, por exemplo, a falar palavrão. Por quê? Porque ele está imitando o padrão que na família dele existe, por exemplo, né, de homens que falam palavrão. Então você vai ver uma criancinha de 3 anos de idade falando palavrão, um menininho e coçando o saco. Um saquinho desse tamanho assim. Porque vê, né? E Porque reproduz. vê e porque ele quer pertencer àquele grupo. Tá entendendo? Uhum. Ele quer pertencer. Então você vai ver, eu na escola eu via mães que se queixavam de que a escola não estava fazendo o seu trabalho porque a criança não gostava de legumes, né? E aí na escola se perguntava para a mãe, você come legumes? A mãe, eu não gosto de legumes. Eu falei, bom, difícil, a escola tem que resolver esse problema. Né? Se a própria mãe não gosta. E aqui diz, né, que a observação e as diferenças dentro da alimentação escolar e essas relações entre os alunos, os professores e os funcionários. O porquê que os funcionários têm um horário para almoçar e não podem sentar para comer junto com as crianças. Por que os professores não podem fazer a sua refeição no mesmo horário dos alunos? O porquê que tem essa separação, essa segregação? As crianças têm que sentar para comer em tal horário, porque é um momento que é muito escasso, é um momento que passa rápido demais, é 20 minutinhos, né? Senta para comer, come, tchau, vai para a sala. Não tem nem um tempo para o recreio, nem para fazer a digestão. E os professores também têm que ficar a par daquela situação, observando, tipo, eu não posso deixar a Hannah perto da Laís, senão elas vão se lamber no pau. Eu não posso deixar o David com a Cassiane, que vai dar um trelelê danado. E o professor não tem esse momento com os alunos, entendeu? E geralmente, agora eu vou passar para um outro tópico do meu texto, que eu vou abordar, que eu achei muito interessante, que eu coloquei no primeiro texto, depois eu tirei, a professora me cobrou. Pode falar, Laís. Não, é uma pergunta. Você falou que foram mulheres, né, até uma escola para observar essa questão alimentar. Antropólogas. Elas foram para observar isso, da questão de alunos almoçar separados. Isso, elas foram para observar essa prática. Por que disso acontecia, essa segregação? Elas não sabiam que havia segregação, né? Isso. Elas foram observar como é que eram as práticas alimentares, como funcionava. Isso. Aí observaram que havia uma construção identitária em função dessa prática. Na prática não era uma coisa... Quando a gente fala em construção identitária, a gente está falando de separação, né? E aí havia uma separação física, né? De tempos e de espaço, eu acho também, né? E outras coisas que ele vai falar. Então, por exemplo, nas nossas casas, tem os lugares onde as pessoas sentam à mesa, né? É muito interessante isso, a pessoa diz, não, meu lugar é aqui. Eu sento, aí vem uma visita, não, desculpa, não senta aí não, porque aí minha mãe senta aí. Aqui minha irmã senta. É um negócio muito marcado, né? Então tudo isso marca diferença, se marca posições, isso é bonito na geografia, né? Essas relações de alteridade, também a gente pode entender como posições até físicas, são posições simbólicas, né? Mas também são físicas. Por exemplo, você ser uma mulher branca ou não branca, você ocupa uma posição na sociedade que é própria, dependendo se você é branca ou não branca, se você é velha ou não é velha, se você pinta o cabelo, se você não pinta o cabelo, se você é separada ou não é separada, se você é uma mãe com filhos ou não. Por exemplo, eu tenho várias amigas que têm a minha idade que não tiveram filhos. Né? A posição dessas mulheres adultas de quase 60 anos que não tiveram filhos ocupam nas relações cria uma alteridade. As pessoas perguntam, você não teve filhos?
mas tudo bem. Como assim, mas tudo bem? A pessoa não quis ter filho, entendeu? Já tem uma estigmatização, né? Tem uma separação. Eles não conseguem ver que a mulher sem filho é algo ruim. Nossa, ela sem filho, tadinha. Falta alguma coisa. Falta alguma coisa pra ela, né? Pô, o que aconteceu? Ela não tem homem, ela não tem marido. E a mulher tá lá. Eu acho que a sociedade empregada, impõe isso, tá? né? Se a mulher não tiver filho ou tiver uma separada, ela não é completa. Ela não é completa. E a mulher tá lá Não, e não ter marido também. No meu É. condomínio, eu sofro muito estigma por isso, por não ter um marido morando na minha casa, né? E é interessante porque eu vejo assim, interessante ou ruim, né? Eu vejo que eu tenho um status, né? Que não é tão respeitado quanto o de outras mulheres que são acompanhadas. E Aí também, o condomínio falou, gente, bom, mas tipo assim, me desprezam como gente, eu pago minhas contas, pago tudo. e parece que tem que ter um ideal. Se a mulher escolhe não ter filho, ela é criticada. Se a mulher escolhe ter 5 filhos, é criticada e fala que não tem televisão em casa. Então, tem um ideal ali, sei lá, 2 filhos. Sim. Então, Agora, todas você vê, a são- mulher que tem 5 filhos, ela já está numa construção identitária outra. Sim. Né? Ela vai numa festa, você também tem 5. Nossa, teve 6, caramba, que legal. Eu adoro, a família é cheia, não sei o quê. Elas vão se entender entre elas, né? Porque existe continuidade entre elas, não existe separação. Elas fazem parte da mesma, elas valorizam, né, o ter filhos. E outros vão dizer, Deus me livre, nossa, tem aquelas lá, olha lá aquelas lá, uma tem 6, outra tem 5, Eu tenho Deus me filho, livre. é o ideal. Eu não tenho nenhum, Deus me livre, ter filho, né? Aí outra vai dizer assim, eu tenho um casalzinho. Sim. Aí Esse é o certo. pontuação máxima, né? Aí aqui eu fiz uma referência às antropólogas, né? Colocando uma parte do texto delas, tá? Desse texto que eu li. Tendo em vista a natureza do objeto proposto, a abordagem etnográfica se configurou apropriada para apreender o fenômeno a partir do seu locus, buscando compreender como as pessoas percebem sua própria realidade no cotidiano, identificando e interpretando as formas simbólicas que a constituem, palavras, imagens, comportamentos, sentimentos, instituições, isto é, buscou-se identificar seus sistemas de símbolos em seus próprios termos, através dos quais as pessoas se representam para si mesmas e para os outros. Gente, aí é uma definição muito mais linda do que você pegou na internet. Da etnografia. Da etnografia, é isso aí que a gente busca. Uhum. Esses sentidos, esses significados, esses valores, né? Aí é que eu E sigo. como as pessoas se representam, isso é muito importante na etnografia também. Você vai ver como é que as pessoas se representam. Você se representa como uma mulher, mãe de 5 filhos. Ela pode ser orgulho, né? Ou pode estar envergonhada. Nossa, eu tive 5. Eu tenho 5 filhos e quero ter mais. Já é uma. Então, quando ela fala isso, você vê que ela está Se orgulhosa. posiciona.